Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma das figuras mais importantes da filosofia ocidental, Sócrates. Isso mesmo, Sócrates é considerado um dos maiores filósofos da história, e suas ideias influenciam o pensamento até hoje. Nós vamos te contar um pouco sobre a vida dele, suas principais obras, suas ideias sobre ética e moral e até algumas curiosidades interessantes. Sócrates nasceu em Atenas, na Grécia Antiga, por volta de 469 a.C. Ele era filho de um escultor e de uma parteira, o que influenciou bastante sua maneira de pensar. Ao contrário de muitos filósofos da época, Sócrates não deixou nenhum escrito. Tudo o que sabemos sobre ele vem dos seus discípulos, como Platão e Xenofonte. Embora se saiba pouco sobre sua infância, acredita-se que ele tenha seguido inicialmente a profissão do pai, como escultor. Cresceu em um período de grande efervescência cultural e política em Atenas, o que influenciou fortemente sua formação. Desde jovem, Sócrates demonstrava grandes interesses em questões filosóficas e morais, buscando sobre o conhecimento e a compreensão do mundo ao seu redor. É também relatado que teve acesso aos ensinamentos dos filósofos pré-socráticos e aprendeu sobre a sofística, uma corrente intelectual predominante na época. Como cidadão ateniense, Sócrates era profundamente envolvido nos assuntos da polis, mas de uma maneira peculiar. Embora se mantivesse distante da política formal, ele via sua missão filosófica como uma forma de serviço público. Sócrates acreditava que o conhecimento não vinha de fora, mas que ele já estava dentro de nós, e que o papel do filósofo era ajudar a dar à luz a esse conhecimento, assim como sua mãe, que ajudava a trazer crianças ao mundo. Ele era uma figura bem diferente. Ao contrário dos sofistas, que ensinavam retórica por dinheiro, Sócrates não cobrava para ensinar. Ele também não gostava de ser chamado de sábio. Pelo contrário, ficou famoso por dizer que só sabia que nada sabia. Algumas obras e ideias éticas de Sócrates. Apesar de Sócrates não ter escrito nada, suas ideias sobre ética foram transmitidas principalmente por Platão, em diálogos como Apologia de Sócrates e Critão. Vamos falar um pouco sobre elas. A ética socrática é baseada na ideia de que verdadeiro conhecimento leva a uma vida virtuosa. Sócrates acreditava que a virtude era o maior bem que uma pessoa poderia alcançar, e que quem sabia o que era certo sempre agiria de forma correta, ou seja, o mal acontecia por ignorância. Na obra Apologia de Sócrates, por exemplo, Platão narra o julgamento de Sócrates. Ele foi acusado de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses da cidade. No tribunal, Sócrates defende suas crenças e seu modo de vida, afirmando que estava apenas ajudando os jovens a questionarem as suas certezas e buscarem a verdade. Já em Critão, outro diálogo importante, Sócrates discute a questão da justiça e da obediência às leis. Ele defende que, mesmo diante da injustiça, é melhor sofrer o mal do que cometê-lo, pois agir de forma injusta corrompe a alma. Agora, se compararmos as ideias de Sócrates com as de outro grande pensador, Maquiavel, podemos ver uma diferença enorme na visão de mundo e na ética. Enquanto Sócrates defendia que a moral e a ética eram fundamentais para uma vida virtuosa, Maquiavel tinha uma visão mais pragmática da política. Em sua obra mais famosa, O Príncipe, Maquiavel argumenta que, para manter o poder, às vezes o governante precisa agir de forma imoral, se isso garantir a estabilidade do Estado. Para Maquiavel, o fim justifica os meios, o que é bem diferente da postura socrática, que acreditava que o certo deve ser feito sempre, independente das consequências. Algumas curiosidades sobre Sócrates. Sócrates nunca se considerou um mestre ou sábio. Ele acreditava que estava em constante aprendizado e sempre fazia perguntas às pessoas ao seu redor. Esse método de fazer perguntas foi conhecido como maiêutica, que significa dar à luz às ideias, baseado em perguntas e respostas, onde o diálogo leve
leva o interlocutor à autodescoberta da verdade. Sócrates fingia ignorância e que, com questionamentos, expunha contradições nas crenças das pessoas, ajudando-as a refinar suas ideias. O objetivo era estimular a reflexão crítica e levar à construção de um conhecimento genuíno, que surgisse de dentro do próprio indivíduo. Esse método visava explorar questões fundamentais como justiça e virtude, promovendo um aprendizado ativo e contínuo. Também vamos falar um pouco sobre dialética socrática, onde o processo envolvia uma pergunta inicial, a proposição de uma resposta e o exame crítico, a refutação e, finalmente, a busca de uma nova resposta ou síntese. O objetivo era purificar ideias equivocadas e aproximar-se da verdade, promovendo um aprendizado colaborativo e reflexivo. Ele também acreditava que, por meio do diálogo, as pessoas podiam chegar às suas próprias conclusões e encontrar a verdade. Sócrates também era conhecido por sua aparência física, fora do padrão. Ele era descrito como um homem de nariz achatado e olhos esbugalhados. Mesmo assim, ele era admirado por muitos por sua inteligência e sabedoria. Ele foi condenado à morte em 399 a.C., por corromper a juventude e desacreditar nos deuses. Ele poderia ter escapado, mas escolheu beber a cicuta, um veneno em vez de fugir. Para ele, era mais importante seguir suas convicções do que desobedecer às leis da cidade. E assim termina a nossa jornada pela vida e pelas ideias de Sócrates. Ele nos ensinou que o autoconhecimento e a busca pela verdade são fundamentais para uma vida virtuosa e inegociáveis. Sua influência na filosofia, especialmente na ética, é imensa e até hoje suas ideias são discutidas e respeitadas. Esperamos que tenham gostado de conhecer mais sobre Sócrates e como ele continua relevante para pensarmos sobre a moral e a ética. Obrigado.